começaram a ter consciência do que estava acontecendo no mundo. O filme é da mesma maneira, Netflix já 8 mudou. de março. Uau. 8 de março. Até o final, mas foi só na inauguração. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio para trazer um brasileiro que vem fazendo a diferença, que vem fazendo história, um cara que já vive em Dubai há quase 20 anos, que viu muita coisa aqui acontecer. Esse cara que é um amigo de longa data e que vai ser uma honra ter ele aqui. Então, Caio, obrigado por aceitar nosso convite, bater esse papo aqui com a gente da Scodelar e de trazer um pouquinho da sua visão, da sua expertise, da sua história, o que você enxerga sobre Dubai. E tudo que você já vivenciou aqui. Então, para a gente começar, conta para as pessoas um pouquinho quem é o Caio, de onde você veio e deixa as pessoas saberem como você veio parar aqui em Dubai. Bom, Everton, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no seu podcast e participar dessa jornada com você na Scodelar. Não vou contar toda a minha história, porque a gente não vai ter tempo. A gente vai ficar aqui pelo menos até domingo. Hoje é sexta-feira, então a gente tem coisa para fazer, então não vou contar tudo. Só bastante coisa, né? Vou só dar uma pincelada, assim. Bom, para os ouvintes, né, para as pessoas assistindo, eu já estou aqui em Dubai já quase 20 anos, 19 anos, 20 anos. O ano que vem eu vim para Dubai em 2005. Antes disso, eu saí do Brasil como uma criança de 18 anos, um pouco rebelde, me sentindo que eu nasci assim no lugar errado. Vou dominar o mundo. Eu falei assim, não, porque não, o mundo é muito grande, o Brasil é grande também, mas o mundo é maior. Aí eu falei assim, não, eu quero conhecer outros lugares. E aí foi quando eu decidi, sozinho, sem ninguém ali, peguei uma passagem, meus pais, com a ajuda dos meus pais, claro, e fui para Londres estudar inglês. Eu lembro até hoje que minha mãe falou assim, Caio, a hora que o dinheiro acabar, você volta, porque a gente não vai poder te manter lá. E aí eu arrumei emprego em Londres, me manti lá trabalhando e tudo mais, e fiquei lá. Você falou, não vou voltar não. Não, assim, quando a gente sai do Brasil a primeira vez, a gente tem aquela impressão que, peraí, o Brasil não é tão ruim assim. A gente começa a conhecer o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, falta o calor humano do brasileiro, falta, né, aquele amigo, tanto que não é um erro, mas assim, uma coisa que eu cometi quando eu saí do Brasil a primeira vez, eu fui morar com um brasileiro, todos os meus amigos eram brasileiros, eu queria falar português toda hora, e eu fui lá para aprender inglês e no final não aprendi muito porque não consegui entrar na cultura britânica naquela época, entendeu? E então fiquei nessa situação que, peraí, não, o Brasil é bom. Aí eu voltei pro Brasil. Aí você volta pro Brasil, aí passa tipo umas 3 semanas, um mês, que a saudade passa, e aí você já começa a ser relembrado dos problemas, né? Ainda mais morando numa cidade de São Paulo, a violência, trânsito, aquele estresse todo. Aí eu falei assim, não, o que eu fiz? Por que eu voltei? E aí eu fui trabalhar para conseguir sair de novo. Aí consegui um estágio na Disney, isso foi em 2001, consegui um estágio na Disney para trabalhar na Flórida, passei numa entrevista legal, mas aí o nosso colega Bin Laden decidiu derrubar as torres gêmeas e foram-se os Foi bem meus nessa planos época aí. de Você ir ia pra morar nos Disney. Estados Unidos. E aí não fui, mas eu já tava com a cabeça feita que eu ia sair do Brasil de novo. E aí eu falei pra minha mãe e pro meu pai, falei, eu quero ir embora de novo. Aí minha mãe, mas pra quê? Volta pra faculdade, vai pro estágio estudar, ano que menino. vem. E eu assim, não, eu tenho que ir embora. Enfim, fui embora de novo, fui pra Austrália dessa vez, fazer hotelaria lá. Acabei ficando muito feliz na Austrália, fiquei lá 4 anos. E aí, tava super feliz, trabalhei em hotel, fiz hotelaria e RH na Austrália. E assim, tava bem, tava super tranquilo, super pleno, assim, super feliz, super entrosado. Não cometi o mesmo erro. Dessa vez você foi pra comunidade. Fugia de brasileiro nos primeiros anos. Tipo, evitava falar português o máximo possível. Falava só inglês mesmo com meus amigos australianos. E aí foi quando eu realmente consegui entrar, assim, numa fase que eu comecei a aceitar que o Brasil ia ser bom para visitar, que eu ia, assim, passar umas férias lá. E assim, tendo esse relacionamento mais saudável, né, com o nosso país. E aí fiquei na Austrália, aí um belo dia, feliz, fazendo check-in de um hóspede no hotel, foi quando que
eu descobri que tem uma empresa aérea no Oriente Médio que contratava as pessoas do mundo inteiro. E foi que daí que eu coloquei Dubai no mapa, né? Que na verdade esse menino Você colocou sabia Dubai onde no era mapa. Dubai? Eu tive que... Não, tinha uma noção, mas não sabia exatamente onde que era Dubai. Eu tinha uma noção que era no Oriente Médio, perto da Arábia Saudita. Era a visão, assim, que uma área que a gente nunca pensava... Eu nunca tinha pensado em, né? Quando a gente tá no Brasil crescendo, né, vendo o mundo, aquela influência enorme que nós temos nos Estados Unidos, né, Nova York, é São Francisco, é Chicago, Orlando. Orlando, é Londres, Paris, enfim, a gente nunca pensa, né, em morar no Oriente Médio, né, o Oriente Médio, infelizmente, a mídia que a gente consome no Brasil tem uma versão do Oriente Médio muito ruim, que é assim, a versão que a mídia está compartilhando porque faz parte daquele, como que é? Eu vou Da explicar. narrativa, Da né? narrativa que eles estão querendo construir, que não é um Exato. lugar seguro, que é um lugar que tem só guerras e tudo mais. E, enfim. E aí o que acontece? Não tinha. Aí colocou Dubai no mapa, vim para Dubai, trabalhar para Emirates. E assim, também tinha esse sonho de criança de querer ser comissário, viajar o mundo. E aí, assim, foi quando eu viajei bastante, conheci 90 países, trabalhei com gente de 135 nacionalidades diferentes no voo. E Nossa, 135. assim, não no mesmo voo, claro, né? Ah, tá. Eu falei, Mas eu tô nossa, uma falando pessoa assim, de cada lugar do mundo. a Emirates tem de comissários 135 nacionalidades diferentes, se eu não me engano, na época. Não sei se isso diminuiu, aumentou. E aí eu só sei que você tem que aprender a lidar com o pessoal do mundo inteiro, que quando eu comecei a ter colegas, né, a lista de comissários é sempre bem misturada. E aí eu comecei a aprender mais ainda sobre essa diversidade, né? E trabalhar com pessoas de culturas diferentes. Foi muito legal. Gostei muito, amava o que eu fazia, fui promovido rápido, que eu entrei na Emirates em 2005. Aí teve aquela pequena crise de 2008, que aconteceu em Dubai. Já vamos falar sobre isso aí em detalhes, quero É, saber. pois é, foi uma primeira grande crise econômica, né? Que foi uma época um pouco assim, né? é, Interessante, porque Dubai estava num boom de 2005 até lá, né? Tinha muito crescimento. E aí, de repente, por causa da crise mundial, deu uma retraída. Eu lembro que, até a gente estava conversando antes, né, da gente começar a gravar, que várias pessoas foram para o aeroporto para ir embora de Dubai e deixavam os carros lá abandonados no aeroporto, né? Mas, assim, curiosidade minha, como é que foi? Como é que as pessoas começaram a ter consciência do que estava acontecendo no mundo e como que isso afetou diretamente aqui em Dubai? Bom, primeiro que, assim, o meu ponto de vista, ele era protegido dentro da bolha da Emirates. Então, assim, eu não fui afetado da mesma maneira que as pessoas fora do ambiente corporativo que eu estava na época estava sendo. Uhum. O que eu entendi pela situação é que as pessoas estavam perdendo os empregos, né? Foram demitidas. Várias empresas crescendo, trazendo, gerando empregos em Dubai, que mundialmente foram afetadas pela crise e começaram a ter que cortar o personal e ter que demitir as pessoas. E as pessoas sem emprego, e assim, tiveram que ir embora e foram embora para os países, deixaram carros e tudo mais. Mas isso foi numa época que, primeiro que assim, foi uma crise, né, Mundial. mundial, e segundo que Dubai na época ainda não tinha estabelecido uma maneira para lidar com isso. Tanto que tinham várias coisas relacionadas a, até no ambiente de imobiliário, é, né, vários developers poderiam pegar autorização para começar a construir projetos, era mais fácil para eles, tinha umas Verdade. regras menos rígidas. E aí o que aconteceu foi quando muita gente perdeu o dinheiro do investimento e tudo mais, porque não tinha essa estrutura ainda. Só para fazer um frame com isso que você falou aí, Aham. dos developers, naquela época eles não precisavam, a gente não tinha escrow account, que é o sistema de Não, proteção para o exatamente. cliente. Os developers eles não precisavam ter o dinheiro de 20% do projeto para poder começar. Então, isso que você está contextualizando para o pessoal entender, que hoje é completamente diferente, é muito mais seguro Exatamente. nessa Exatamente. área. Mas e ainda nesse assunto, Caio, com relação a essa crise, as pessoas começaram a perder o emprego e em Dubai também teve, o próprio governo teve um assunto sério que ele estava no meio da construção do Burj Khalifa nessa época, né? Sim, Que por sinal deveria se sim. chamar Burj Dubai, Burj era o Dubai. nome do prédio. Exatamente. E como que mudou isso daí? Por que que se tornou Burj Khalifa? Bom, na verdade, né, foi o Sheikh Khalifa de Abu Dhabi que falou assim, não,
vocês começaram esse projeto e Vamos vocês terminar. precisam terminar. E foi aí que eles fizeram um acordo deles subsidiarem a construção do prédio. E aí fizeram né, o que chamam, não sei, né, exatamente se foi uma doação ou se foi uma... Nunca saberemos. Eu só sei que o nome ia ser Burj Dubai até o final, mas foi só na inauguração que eles anunciaram em homenagem ao Sheikh, uma homenagem à ação do Sheikh Khalifa ter tipo, salvado o projeto, né, e concretizado o projeto, que eles decidiram mudar o nome do Burj Khalifa para... Então eles não mudaram durante a construção, Não, eles mudaram só na na inauguração. inauguração. Tipo, ninguém sabia, Ninguém tava todo sabia. mundo esperando o Ninguém Burj sabia. Dubai ficar pronto. Aí foi, de repente, no dia da inauguração, bom, o nome mudou para Burj Khalifa em homenagem a ele. Que entendeu? legal. Eu acho que foi isso também Bom, né, ele que ajudou ali a Fez acontecer, né? Então acho que ele merece. É isso que eu falo, né? Se alguém precisa acreditar, mas eu não confio em Dubai, não acredito muito em Dubai, eu falo, você não precisa acreditar, porque os próprios Emirados, eles acreditam no país deles, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa interessante, né, que você acabou de falar. Tanto que uma coisa que eu vejo acontecendo, né? Como aconteceu esse negócio da crise de 2008 e o que aconteceu, como as pessoas foram afetadas, o governo aqui percebeu, aprendeu e aplicou alguma coisa para melhorar isso. Tanto que quando tivemos uma coisa parecida, que foi em 2020 com a Covid, foi completamente diferente o que aconteceu. Foi assim, ninguém perdeu da mesma maneira que perdeu em 2008. Claro que tiveram empresas que tiveram que fechar, tiveram empresas que tiveram que fazer um mega layoff, a Emirates, inclusive, foi uma delas. Mas a maneira que o país foi afetado foi completamente diferente, porque eles foram aprendendo com aquela crise o que aconteceu e aí eles implementaram ajustes no setor imobiliário, como a escrow account que você já explicou. E então, assim, ele vai aprendendo e vai aplicando. Tanto que, por exemplo, né, só saindo uma tangente aqui rapidinho. O ano passado, aquela chuva que teve em Dubai. Ano passado não, começo desse ano. Em abril. Em abril, nossa. Enfim, em abril desse ano, aquela chuva que deu em Dubai, aquelas enchentes, aquele caos todo que aconteceu. O governo já viu que ele precisa tomar alguma atitude para não ter esse problema de novo. E já começou a executar, né? E já começou a executar um mês depois, entendeu? Então, enquanto, né, os nossos, né, governantes ficam debatendo isso durante meses e aprovando e passando. Gastando dinheiro, comendo pizza. Exatamente. Quando eles aprovam tudo, já é outro presidente que tá lá, ou seja, já nada acontece, né? É igual o monotrilho lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, tô esperando pra Copa pra gente ir pros estádios, tá até hoje esperando. Pois é, eles não só falam que Copa que é, né? Talvez seja uma Copa do Mundo daqui... Podia ser a Copa, sei lá, de 2080. Alguma coisa assim. Eles não especificaram que ano que vai ser. Mas inshallah. Então, assim, é diferente, né? É diferente. É uma coisa que eu acredito que é uma coisa muito boa, que eles tomam atitude, vai lá e fazem. E voltando, assim, para 2020, né? A situação foi completamente diferente, né? O país estava bem mais preparado para lidar com uma crise. Tanto que quando... Covid começou a ser um problema generalizado, que eu lembro que primeiro afetou, acho que o primeiro, depois que foi na China, afetou muito o Milão, e aí quando, né, o governo aqui percebeu que ia ser uma coisa generalizada, dia 28 de março de 2020, 28 de março, o Brasil ainda estava comemorando o Carnaval no Rio de Janeiro, como se nada tivesse acontecendo. Calma aí, vamos lá de novo. Então, calma, vamos... Fala aí que esse contexto é importante. Então tá, vamos lá. O Brasil estava lá comemorando o Carnaval, todo mundo, né, continuando fazer, né, um churrasco, né, os bloquinhos. Então, assim, o negócio já estava acontecendo na China, já estava na Europa, já começou aqui em Dubai ter uns casos. Aí o que aconteceu? O governo já fechou o aeroporto de Dubai. Isso, dia 28 de março. 28 de março, uau. Dia 28 de março. Acho que lockdown começou em 28 de março já. Algumas semanas depois do Carnaval. Acho que o Carnaval aquele ano foi no final de fevereiro, se eu não me engano. Mas, enfim, dia 28 de março, eles já fecharam o aeroporto.
A Emirates teve que chamar todos os aviões de volta para a base. E eu imagino, eu tenho essa cena na minha cabeça de um, né, por a gente morar aqui, né, ter um senhorzinho com a chave do aeroporto indo lá e fechar a última porta e apagar a última luz. Uma E cena fala assim, inimaginável, né? o aeroporto fechando, que é um aeroporto desse, com esse movimento, né, que né, imagina isso, esse aeroporto fechando. Então, assim, imagina para o governo tomar essa decisão. Então, assim, ele foi rápido, porque ele pode, né? Ele vai lá e Não precisa decidiu. consultar Não um precisa plenário. consultar muita gente, porque ele precisou tomar uma decisão de líder. Uhum. E um líder precisa fazer isso. Às vezes ele precisa tomar uma decisão rápida e, né, tenho certeza que ele consultou as pessoas que ele deveria consultar e com certeza falaram para ele, não, a melhor coisa que você faz é... Então foi isso para ele, né, como se fosse uma pessoa. Para os líderes aqui dos Emirados, né. E aí Dubai foi lá e tomou essa decisão e fechou. Fechou o aeroporto, fechou Dubai. Então, assim, entramos num lockdown aqui que foi bem intenso. A gente não podia sair de casa durante 2 meses, se eu não me engano, ou quase 3. Foi melhorando aos poucos. Mas eu sei que para você sair, você tinha que pegar uma autorização no aplicativo e pedir uma autorização da polícia para você ir no supermercado. Então você tinha que colocar lá a placa do seu carro e falar assim, eu estou indo no supermercado. Você só tinha autorização de sair de casa para ir no supermercado uma vez por semana e para ir na farmácia quando você precisar ou para o hospital. Só esses 3 motivos. Extremamente controlado. E você só podia sair nessas condições. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram. Eu lembro que a Sheikh Zayed, aquele trânsito maravilhoso da Sheikh Zayed, todos os dias não passava um carro, só passava ambulância durante o dia inteiro. Assim, eu moro na frente da Sheikh Zayed e eu tomava um chá assim, eu olhava assim, eu falei, é o apocalipse, né? Imagina você ver uma avenida Tietê sem trânsito, sem caminhão, sem carro. É tipo, você fala assim, o mundo vai acabar, né? Aquela coisa, Mas a gente, né, foi vendo que, peraí, tá melhorando, os casos estão diminuindo. Aí eles já começaram... Aqui foi um dos primeiros países a começar a ter vacinação. Já começaram a ter vacinação e já começaram a melhorar. E por isso que como que é a recuperação, né? O recovery do Covid, da crise do Covid aqui, foi bem mais rápido. Mas tinha hospitais que nem tinha no Brasil, dos hospitais de campanha. Explica um pouco para as pessoas isso, os atendimentos, assim, como que os casos também eram bastantes ou conseguiu controlar mais? Explica um pouquinho essa parte. Eles tiveram, claro que assim, a população aqui é bem menor, né? Então, assim, mais fácil de você gerenciar um país com uma cidade com 3 milhões ou 2 milhões na época, eu não lembro quanto que era, acho que já tinha 3 milhões, do que já tinha 3 milhões. Do que uma São Paulo de 12 milhões, só na mas, cidade, né? 20 e mais poucos fora. na grande São Paulo. Então, assim, é mais fácil de controlar. Eu sei que não dá para comparar, né? Não dá pra gente comparar, não é justo a gente comparar o gerenciamento da Covid num país como São Paulo, num país como a Índia, porque não vai ser o mesmo approach. É muito grande, é muito mais difícil e também tem outros problemas sociais que não são resolvidos, que afetam o país nesses momentos. A pobreza, as pessoas moradores de rua, vai pra onde? Fica em casa, aonde? Então, assim, essa questão que, infelizmente, é bem diferente. É verdade. Entendeu? Não dá pra gente aplicar o mesmo livro. Então, não dá pra julgar também nenhum governante nessa situação, que é uma situação sem precedentes, que você não tem como ter essa comparação. Mas foram rápidos, foram assertivos. Acredito que Dubai teve um bounce back, que a gente fala em inglês, né? Tipo, bem rápido do Covid. Tanto que tudo bem, teve uma crise, o setor imobiliário foi afetado, o valor do imóvel caiu. Eu lembro que eu tenho vários clientes agora na Black Interiors que beneficiaram disso, que eles compraram vilas na Palm por 9 milhões. Quanto que é uma vila na Palm hoje? Hoje 35. Pois é, compraram vilas na Palm por 9 milhões. Uau. Entendeu? Gastaram 3 ou 4 com a reforma
Gastaram bem na reforma, né? E venderam muito bem ela. Eles venderam aí depois. por 40 milhões, com certeza. Com uma Exatamente. reforma desse nível, com Exatamente. certeza. Então, assim, teve essa oportunidade, né, das pessoas bem preparadas que se deram bem nesse sentido no setor imobiliário, né? Então, assim, não foi nada parecido com 2008. Nada. Foi completamente diferente. Você, quem viveu esses dois cenários em Dubai, considera que essa cidade ela era muito melhor gerida da forma, do estilo político que ela funciona, do estilo organizacional que ela funciona, do que as outras cidades que você viveu? E aí, quando eu falo isso, eu não falo só do Brasil. Eu falo que você já morou na Inglaterra, você já morou na Austrália. Você acha que a forma como é organizado, a forma de organização política aqui, você acha que funciona melhor por uma questão de crise como essa? Bom, eu acho que... Como que eu vou explicar isso de uma maneira que não dá pra gente comparar Dubai com Perth, com Londres, porque primeiro que tem a questão da idade, Sim. questão de cultura, são culturas diferentes, são modelos de governo completamente diferentes. Eu não acredito que existe um modelo certo, um modelo errado. Eu acho que temos muitos exemplos de países, de cidades que seguem um governo democrático que são maravilhosas. Perth é uma cidade maravilhosa. Melbourne é uma cidade maravilhosa. Vancouver, enfim, Copenhagen, são cidades maravilhosas. E existem várias cidades com governos democráticos que não estão nada bem, né? Tipo, temos alguns exemplos no nosso Brasil, temos alguns exemplos na América Latina, temos alguns exemplos em outros lugares do mundo, Também. na Europa também, que não estão nada bem. Nos Estados Unidos, né? Infelizmente, o problema com o do ópio nos Estados Unidos é bem grave. Centro de São Francisco, hoje em dia, ninguém anda tranquilo. Tem, né? Mas, enfim. Eu acho que existem exemplos de cidades também que tem um outro estilo, um outro regime político que não está, por exemplo, que é mais uma autocracia, que nem Dubai, que não estão bem. E temos exemplos de cidades que estão bem. Então, eu acredito que a gente não pode fazer uma comparação justa dos dois estilos. Eu acredito que existem certos lugares que um estilo dá certo. E existem certos lugares que outro estilo dá certo. Eu acho que, né, nós viemos de uma democracia, sabemos o valor da democracia, sabemos também o lado ruim da democracia. Eu acho que aqui tem um lado bom da autocracia e tem um lado, os desafios. E qual que é o tem a lado ruim da autocracia. democracia para você? Da democracia é isso que a gente já conversou antes, de não ter uma liderança, de não ter de um presidente ou de um partido mudar de 4 em 4 anos ou 5 em 5 anos na Europa. Então, assim, é o da direita e da esquerda. Então, assim, vai lá a pessoa da direita, o candidato da direita assume a presidência, muda tudo para a direita. Aí ele vai lá e coloca tudo a favor da agenda do time da direita. Aí ele vai lá, vai o país para a direita. Aí depois de 4 anos, o cara da esquerda pega. Aí ele vai e leva o país para a esquerda. Isso, a longo prazo, tem um desafio que nenhum país consegue fazer o que Dubai fez, que é ter um plano de 100 anos. Porque um país é como uma empresa. Uma empresa, para dar certo, ela precisa ter um plano de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos. A Emirates tem um plano para daqui 30 anos. Tem um time na Emirates já sabe que daqui 30 anos vai estar voando para XYZ destinations. Então, por isso que ela está sempre crescendo, porque ela tem uma direção e tem um time de liderança. Um país, na minha opinião, beneficia disso. Beneficia de estar com uma liderança, com um governo que tem essa visão de futuro, essa visão para o futuro que ele consegue falar assim, não, peraí, é o meu neto que vai estar lá no poder. E eu vou conseguir ensinar ao meu neto os valores éticos, morais, o que eu acredito que vai dar certo para o país crescer de uma maneira boa. Ele vai lá e faz isso. Contrapartida, se esse líder não é bom,
também o neto não vai ser bom. Você já Então, pegou assim, umas transições de governo aqui, não já? Do Sheikh Khalifa para o Sheikh Mohammed, por exemplo, né, sim, que era o antigo presidente do país, sim, né, o sim. ruler de Abu Dhabi, e agora o Sheikh Mohammed. Como que foi isso? Você não sente. Porque a visão é a mesma. Você não sente, você, Você não tipo, você sente, continua você não seguindo pelo mesmo sente, caminho. você não Isso é sente. legal entender. Porque a visão é a mesma. A visão da família é a mesma. Então, assim, é como que eu tô falando. Não é assim que, que deu certo aqui, a gente tem que vai lá, escolher um rei no Brasil e deixar ele. Não tô falando que é um. Não é assim, vamos copiar um recipe, vamos fazer igual. Não é, são só estilos diferentes. Então, uma coisa que eu aprendi também viajando para 90 países, conhecendo, trabalhando com pessoas de 130 nacionalidades diferentes num voo, não é o que eu faço, o jeito que eu penso que é o certo, entendeu? É a maneira que eu sou, que eu penso, que eu sei, mas é só a minha maneira. Então você tem que saber que respeitar a maneira do outro. Você não pode impor que não, esse regime é o errado, esse é o certo, mas você está falando do seu ponto de vista. Entendeu? Você não pode falar assim, não, esse é o certo, esse é o errado. Você tem que. Pô, a gente. Coisa linda no mundo, né? A gente tem tantos países diferentes, falamos tantas línguas diferentes, temos tantas comidas diferentes. É uma coisa que eu aprendi, aliás, que eu não sabia, né? Saí do Brasil, eu quero arroz e feijão. Arroz, feijão, churrasco. Arroz, feijão, churrasco, pão de queijo. Tudo bem, a gente acabou de comer o pão de queijo hoje. Não, tava bom. Matou a saudade do pãozinho de queijo com doce de leite. Mas, então, assim, nós temos tantas coisas ricas, né, no mundo que eu acredito que a gente tem que apreciar isso, sabe? Apreciar que tem comidas diferentes. Tanto eu fui aprendendo aos poucos, sabe? A comer comida indiana, comer comida tailandesa, comer comida japonesa, que eu, nossa, amo hoje em dia. E esse é um ponto aqui em Dubai, né? Porque você acha o melhor da culinária dos mundos. Não vou ver se você me falou isso. Não, em Dubai você acha o melhor da culinária japonesa, tailandesa, indiana, brasileira. E é verdade, porque o fogo de chão aqui eu já fui e é melhor do que no Brasil a carne. Sim, exatamente. Tem restaurante japonês aqui maravilhoso também. Enfim, porque somos todos misturados, né? Mas voltando ao que eu tô falando. Você não pode impor que uma maneira é certa, outra é errada. Eu acho interessante a gente estar vivendo, né, essa jornada aqui, esse capítulo em Dubai. Quer dizer, o meu tá um pouco longo, né? Virou uma que vale a pena ver de novo. Verdade. Essa daí é antiga, entregou a sua idade agora. Não é um capítulo, mas... Entregou a sua idade. Mas eu acho que temos que aprender a respeitar. Eu acho que uma coisa, na minha opinião, que falta muito é conversa, diálogo. Eu acho que a gente vive num momento hoje, né, que a gente tem tanta, né, recentemente, tanta guerra, tanto discurso, e as pessoas às vezes, né, se a pessoa é da direita ou da esquerda, a gente tem esse negócio, né, você votou no não sei o quê, não quero mais falar com ele porque você votou no não sei quem. Não é mais meu amigo, não fala mais comigo. Você rompe amizades de 20, 30 anos só porque você acha, que você não sabe que o voto é secreto, você acha que a pessoa votou naquela pessoa, e aí você lá boicota ele do seu ciclo, você apaga 30 anos de história com um amigo, porque você acha que ele votou para a pessoa que você não concorda. Eu acho que isso, infelizmente, tudo bem, né? Tem gente que fala, não, mas como que eu vou ser amigo de uma pessoa Meu, não importa. Você tem que conseguir ter diálogo com todo mundo. Você não precisa convencer o outro, entendeu? Você tem que escutar, entender. Então, uma coisa que eu tenho falado bastante hoje em dia, né? Que cada vez quanto mais anos eu vou acumulando, eu vou aprendendo todo dia que eu tô errado quanto a alguma coisa. Eu amo ser provado que eu estou errado. Porque quando você gosta de entender que você tá errado, de ser provado o contrário, eu é gosto isso? de falar assim, não, é assim que tem que ser feito, ou eu acho que é assim, e a pessoa ir lá e explicar pra mim que não é assim, que não é assim, que não é assim, e a pessoa me convencer que eu estava errado. Porque Te ajudar a enxergar outro ponto de vista. é maravilhoso. Porque se você começa a ver tudo de uma maneira diferente. Porque quando você fica achando que você sabe de tudo, e engraçado, né, que não sei, pra mim pelo menos, né, nos meus 20 anos eu achava que eu sabia tudo. Você acha que Eu sei tudo. Eu sei tudo, eu vou desbravar o mundo, eu sei pra onde eu tô vou. morando fora da casa dos meus pais desde os 16 anos.
Só porque eu aprendi a fazer arroz e feijão, eu achava que eu sabia de tudo, entendeu? Tipo, e lavar minha cueca, agora eu sei de tudo. Então, assim, não é assim. Eu acho que, não sei se é uma coisa que, tipo, da idade que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. E eu acho que uma coisa que eu fui percebendo, quanto menos você chega num lugar, numa conversa, falando o que você sabe, mais você tem a aprender. Você chegar num diálogo e só ouvir. Tipo, ouvir o ponto de vista da pessoa. Concordo. E você só perguntar pra pessoa o que a pessoa tem a te explicar ali, você pergunta. Você só aprende com isso. Em vez de você chegar lá e querer dar lição de moral, querer, não, eu sei, eu sei. Ou se a pessoa tá falando pra você alguma coisa, tentando te explicar alguma coisa, e você fica assim, eu sei, eu já sei. Não, eu sei, eu já sei, eu já sei. Já Então, fiz, já fiz. já fui, Já- já viajei pra lá, já fiquei nesse lugar. Isso é muito Nossa. boring falar com alguém, é muito chato falar com alguém assim. Quando, Agora, quando você conta, né, alguma coisa pra alguém, você fala assim, eu tô indo pra Índia. Ah, já fui pra já Índia. fui. Eu E já nossa, fui, e comigo foi assim, nossa. não vai nesse lugar aqui. É. Comigo já aconteceu uma vez. O cara falou assim pra mim, não, eu nunca tinha ido pro Chile, né? Falou, não vai pro Chile. O Chile é horrível. Eu realmente não gostei da experiência, mas não teve nada a ver com isso. Mas eu perguntei pra esse meu colega, eu falei, mas quantas vezes você já foi pro Chile? Ah, 4 vezes. Eu falei, então, eu nunca fui. Você foi 4 vezes pra achar ruim. Então deixa eu ir a minha primeira, eu vou ter a minha própria experiência e aí a gente conversa. Porque não faz sentido você ver o mundo pelo olhar dos outros. Eu vejo que muita gente, principalmente a gente lá no Brasil, a gente quer ver o mundo pelo olhar dos outros, pelo olhar do americano, pelo olhar do cara da mídia, do repórter, e eu acho que a gente tem que explorar como você vem contando aqui, como você fez, né, do seu jeito. Agora, eu queria entender se dentro da sua jornada do Vale a Pena Ver de Novo aqui em Dubai, se você teve momentos que você não gostava, que você não achava que esse era o lugar pra você e você virou essa chave em algum momento e por quê? Sim, os primeiros 3 anos. Eu acredito que foram os primeiros 3 anos. Os primeiros 3 anos aqui em Dubai foram... Eu comparava muito, sabe? Primeiro que eu tava na Austrália. Eu tava na Austrália há 4 anos. Aí eu vim pra Dubai. Dubai é diferente. É diferente. Não acha bacon. O quê, assim? Você não acha bacon. Desimplifica. Você não acha bacon pra comer no café da manhã. Agora Você... tem ainda, você acha? Talvez antigamente não, mas enfim, não é o mesmo bacon. Ah, tá. Então eu ficava assim, mas na Austrália é isso, mas na Austrália Na Austrália é aquilo, tem mas na isso, na Austrália é Austrália é isso, mas na assim. Austrália... Que eu E escuto muito isso das pessoas que vêm pra ficava cá. comparando com o que eu tinha, com a vida que eu tinha lá, E aí, assim, eu não dei Dubai uma chance. Eu ficava sempre, sabe, não. Eu ficava saindo daqui direto, na época, né, que eu tava na Emirates. Eu andava... meus amigos no Brasil falavam pra mim que eu andava de avião, que neles andavam de metrô. Porque eu literalmente tava aqui 3 dias de folga, eu pegava um voo e ia pra Paris passar o final de semana, porque eu não queria ficar em Dubai. Aí eu voltava de Paris pra assumir outro voo. Não, eu lembro, quando eu te conheci, eu pensei, mas como que você tá em Paris hoje, você não sabe se você vai pra Dubai amanhã? Então, Cara, e era assim. Então, eu não gostava de Dubai. Eu falava que Dubai isso, Dubai aquilo, que Dubai não sei o quê. Tudo bem. As coisas eram diferentes. O Dubai, na época, Burj Khalifa não existia, Marina não existia, aquela história vamos toda. Era contar isso aí, diferente. como era a vida aqui O único depois. mall que tinha era Data City Center, que era o mall mais... Nossa, Nem o Emirates não tinha, né? Não tinha. Então, assim, era um Dubai bem diferente, né? Era o Dubai realmente da Vila de Pescadores ainda. Nem tanto, mas era diferente. E eu também não tinha aceitado que eu ia ficar aqui um tempo. Então era um pouco assim, das duas partes. Pra você era provisório a estadia aqui. Você tinha data pra assim. Na sua cabeça você tinha um momento de saída. Eu ia ficar aqui 3 anos, no máximo, enfim, aí ia embora. Não era um pra sempre. Então eu tinha esse negócio e eu não entreguei Dubai, não abriu o coração pra Dubai. Não abri o coração pra Dubai. Foi bem assim, eu era bem fechado, eu falava não. Tanto que se você falar pro Caio em 2006, se eu voltar lá, um Back to the Future, voltar pro Caio em 2006, falar pra ele, você vai estar aqui ainda em 2024, ele vai falar pra você, tipo, você tá louco, mas jamais. Não, nunca. Entendeu? Então, assim, eu não tinha essa... E aí eu fui mudando, fui aceitando, fui sendo promovido na empresa,
minha vida foi melhorando, Dubai foi mudando. Dubai mudou muito nos últimos 20 anos. Dubai mudou muito mais do que eu mudei. Tipo, eu também mudei, mas Dubai mudou pra caramba, entendeu? Foi ficando mais aberto, foi ficando mais flexível. O Ramadã era bem mais... Volta aí, fala desse mais aberto, detalhe um pouco mais, porque as Então. pessoas precisam entender como era o Dubai lá há 20 anos, a questão de cultura, de roupa, de religião, e Sim, como isso está hoje com a entrada de tantos estrangeiros. sim, porque assim, na verdade, os estrangeiros eram não uma minoria, sempre foi mais ou menos uma maioria, mas Dubai ainda segurava muito, assim, que todo mundo tinha que seguir certas regras, inclusive durante o Ramadã. Na verdade, o mais complexo era durante o Ramadã, o resto era tudo normal. Tinha bares, tinha danceteria, você podia comprar e consumir álcool no bar, na danceteria, era Em bem... lugares específicos, já Lugares podia. específicos já podia, já tava, entendeu? Já era tranquilo, mas durante o Ramadã ninguém podia tomar água, ninguém podia mascar chiclete na rua, ninguém podia fazer nada durante o dia, entendeu? Então, O assim, que era que é o até... Ramadã, para O quem não sabe? Ramadã é que nem no Brasil nós temos a quarentena, né? Que é aquele período lá entre o Carnaval e a Páscoa, Uhum. e o calendário muçulmano tem o Ramadã, que são entre dois feriados parecidos, que é um tempo que o muçulmano faz o jejum durante o dia, que não come, não bebe durante o dia, só pode comer na hora que o sol nasce, entre o nascer do sol e o pôr do sol, ele não pode comer, Nem não beber pode água. beber água, não pode nem escovar o dente. Então, assim, é um período que ele não tem que fazer um jejum. Então, assim, naquela época não abriam restaurantes. Você ia no mall, estava tudo fechado. Praça de alimentação era fechada até o pôr do sol. Então era bem mais difícil de uma pessoa que nem eu. Fui uma vez no mall, esqueci, fui comprar alguma coisa no mall, me deu uma fome, eu não tinha onde comer. Eu tive que voltar para casa, pegar um táxi, voltar para casa para poder comer em casa, entendeu? Uma vez também tava uma fome, tava no mall, eles vendiam só, às vezes tinha alguns lugares que eles vendiam só para viagem, entendeu? Eu lembro que eu peguei um hambúrguer, fui dentro do banheiro do mall para comer um hambúrguer dentro do banheiro, escondido, porque eu tava morrendo de fome. Foi no banheiro para comer um hambúrguer. Eu tinha que esconder ali, eu me sentindo assim, tô cometendo um erro Um enorme aqui, crime. comendo um crime. Então, assim, Isso a gente tá falando de quando ali? 2005, 2006, 2007, Ah, seus primeiros anos aqui. primeiros anos. Aí foi mudando. Eles foram, sabe, foram percebendo que não dava para ser tão rígido assim, se eles querem atrair, né, investimento e pessoas do mundo todo. E aí eles foram se adaptando. Então, assim, eu acho interessante que uma coisa que é um fato, quando você muda para um país, uma cultura diferente, você tem que aprender a respeitar a cultura do país que você escolheu Isso é mudar. importante. Porque ninguém te forçou a ir para esse lugar, né? Ninguém me forçou a vir para cá. Exato. Eu vim porque eu quis. Exato. Então, assim, e eu tenho que aceitar que aqui, mudei para Austrália, eu tive que viver. Australiano ama regra. Você tem regra para tudo. Tem mais regra que aqui, inclusive, Tem eu mais ouvi, regra né? que aqui. Aliás, por isso que funciona. Mas eles têm regra. Você não pode fumar na praia. Na Austrália, você não pode fumar na praia. Você não pode Pode beber beber, álcool né? na praia. A praia é para você ir tomar banho no mar. Não pode comer também? Não pode, você pode comer, você não pode consumir álcool, você não pode fumar. Ah. E tem policiamento, você leva multas bem altas se você faz isso. Então, assim, Eu já ouvi história de gente que levou multa porque tava fumando na Austrália no lugar errado. pois é, você não pode fumar. E foi eu, assim, como não fumante, eu Agradece. eu apoio muito essa regra. Tanto que, assim, eles estão sempre na frente. Hoje em dia você não pode fumar em lugar nenhum, né? Mas, enfim, eu apoio essa regra, mas já muita gente leva multa por fumar no mall, assim, como que é? No mall de rua, que tem bastante, né? Street malls. Mas, assim, quando você escolhe se mudar para um país que não é o seu, você tem que adaptar com as regras daquele país. Então eu acredito que não é esse negócio, ai não, eu vou mudar, aí eu vou, né, chamar aquele país de casa, aí eu vou querer mudar as regras ali pro meu... Não, não pode. Você tem que aceitar. Então,
Vou fazer o meu pagode no sábado, vou fazer minha você pode, dentro da sua feijoada. casa, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não incomode o vizinho. Mas assim, você vai viver dentro da sua casa da maneira que você quiser, sua casa. Você tem liberdade de ser brasileiro dentro da sua casa, da gema ali, fazer o que você quiser. Mas assim, quando você sai, você pode compartilhar sua cultura com as outras pessoas. Mas você não pode impor a sua cultura, o jeito que você vive, de onde você vem, nas pessoas ao seu redor. Só que, pontuando aqui, que eu acredito que Dubai o governo sempre tentou acolher e se adaptar aos outros também. Não foi tão rígido falar assim, não, é assim e acabou. É muito diferente do que a Arábia Saudita, né? Que já está mudando também. Mas se a gente comparar em época a Na época, época, sim. a gente sim, entende que, sim, tipo, sim. hoje a Arábia Saudita seria um Dubai, de repente, quando você chegou, assim. Exatamente. Se adaptando. Então, assim, tá se adaptando, mas tem um limite. Eu acho que tudo tem um limite. Eles nunca vão deixar a cultura deles, nunca vão abandonar o que é importante para eles. Você tem que saber respeitar onde que tá essa linha, entendeu? Na sua visão, onde que tá essa linha aí? Na minha visão, essa linha tá em respeitar o próximo, em deixar o próximo ser ele, contanto que a liberdade dele não afete a sua liberdade. Então, eu acredito que, por exemplo, tem muita coisa que você, né, uma colega recentemente perguntou, minha amiga tá indo para Dubai pela primeira vez. Eu até fiquei surpreso com a pergunta da amiga, né, porque é 2024. E a amiga perguntou, ela pode levar saia justa? Aí eu assim, ela pode, mas vai estar inverno aqui, ela vai passar frio. Mas assim, você pode usar uma saia justa, contanto que você saiba onde você está. Se você está no hotel, na praia de um hotel, num ambiente ali onde estão os turistas, ninguém vai te incomodar. Você não vai com a saia justa na mesquita. Você não vai com a saia justa num prédio governamental. Você não vai, entendeu? Então tem a linha ali. Então, mas você estando num ambiente frequentado por turista, ninguém vai te incomodar se você tá de saia justa. Em janeiro vai passar frio e você não vai querer estar de saia justa. Vai ficar numa saia justa. Vai ficar de saia justa. Mas, em outras épocas do ano, você pode ser do jeito que você é, mas respeitando a cultura de onde você está. Mas você não vai precisar se cobrir com a burca, você não vai precisar usar a roupa deles, porque se você quiser, você pode, aliás, né? Vamos comemorar que pauta aqui o Everton Eu tô de exemplo aqui, ó, pra todo mundo. Que, aliás, não é ofensa, tá? É uma coisa muito legal da sua parte que você faz de mostrar que você se importa em se adaptar, né? Que você veio aqui um pouquinho mais maduro que eu, né? Que demorou um pouquinho mais. Mas é isso. Muito bom. E agora me fala uma coisa, você chegou aqui e não tinha o Burj Khalifa, não existia Dubai Mall, não existia Dubai Marina, não existia Palma de Jumeirah, que se eu considerar são os 4 principais pontos atrativos e turísticos que essa cidade tem hoje, por enquanto, né? Porque tem muita coisa nova para vir. Como era essa cidade do ponto de vista de turismo e de viver aqui sem esses grandes centros que hoje são o marco de Dubai? Sempre teve algum atrativo. Minha família veio para Dubai mais entre 2005 e 2008, 10 do que depois. E sempre teve um atrativo. Então fala mais desses atrativos. Porque... O Burj Al Arab já estava lá. Sim. Que é lindo, que é icônico, maravilhoso. O Jumeirah Beach Hotel já estava lá. As praias. O Mall of Emirates. O Mall of Emirates abriu acho que em 2007, se não me engano. Já tinha pista de esqui. Já tinha pista de esqui, que já estava lá. Então, assim, Abu Dhabi, né, já tinha mesquita, já estava lá. O Corniche de Abu Dhabi, o Emirates Palace já estava lá. Então, assim, sempre teve coisas para fazer no ponto turístico, né? Então, assim, eu acho que o deserto... O passeio do deserto. O jantar que todo mundo sempre quer fazer, já estava lá.
Sabe que eu nunca fiz esse passeio do deserto? Ai, não tá Eu já fui perdendo pro nada. deserto tantas vezes, não é sério, eu já fui no deserto, mas eu nunca fiz esse passeio do deserto. Desde a primeira vez que eu vim ao Dubai, eu nunca Esse fiz. passeio, eu lembro que eu fui uma vez porque eu tava interessado no passeio do deserto, pagando pra ver o deserto. E aí, e aí depois, sempre que tinha alguém visitando, queria ir fazer o passeio do deserto e eu ia no passeio do deserto. A terceira vez, Se não eu fosse, não, falei vai assim, lá eu que eu vou não ficar por consigo aqui. mais ir no passeio do deserto, não. Sempre que vinha alguém visitar, o dia que eu precisava fazer alguma coisa, que eu não estava disponível, eu mandava pro deserto a pessoa sozinha. É, Te vira. sim, porque o deserto é muito bom fazer alguma coisa no deserto, fazer churrasco no deserto, né? Mas não Inclusive, necessariamente. desculpa, pode falar, conclui aí. Não necessariamente esse tipo de passeio, assim, tal. É bem clichêzão, assim, que. É, eu ia falar, no deserto, inclusive, tem coisas extraordinárias. Você tem hotéis, você tem resort no deserto, você tem beach club não, né? Desert Club, eu vou dizer. Desert Desert Club. Club. Tem, São incríveis lá. Tipo, sim. o Terra Solis é um lugar muito legal, que você tem um pouco de tudo isso, que tu fica lá no meio, literalmente na última rodovia de Dubai. Sim, no meio do deserto. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Aqui, geralmente, né, quando você se adapta ao Dubai, ao estilo de Dubai, pelo menos 2 vezes ao ano você vai fazer alguma coisa no deserto. Porque, assim, né, churrasco no deserto, luau no deserto. É um passeio que você faz, assim, muito acessível, que você não, né, não tem custo. Você pega o seu carro, coloca as coisas no seu carro, dirige para algum lugar ali. Tem uns lugares específicos que você pode, que não, você não está invadindo nenhuma propriedade particular. É, e você chega lá e faz né, um luau, encontra com os amigos e tudo mais. É muito, muito gostoso. Então, assim, vira uma coisa que parte, assim, né, do dia a dia, né, esses passeios. Mas eu acho que sempre teve um atrativo, sempre teve alguma coisa. E foi só aumentando, né? Foi só aumentando. Tanto que eu acredito que se você veio para Dubai em 2005 e aí você não veio até 2010, você vai falar, chegar em outra cidade. E aí você demorou mais alguns anos para vir, você voltou, com certeza. Bom, hoje em dia eu vou de férias pro Brasil para ficar um mês no Brasil. Quando eu volto tem um Tem um prédio viaduto novo. novo. Ele tá falando, tem um viaduto. Eu escuto isso muito. As pessoas que vieram aqui em 2015, 2016, agora elas vêm em Dubai novamente, falam, uau, isso aqui é outra cidade. E eu falo, e vai ser ainda mais daqui a 10 anos, vai continuar sendo assim. Sim. Me conta uma coisa, teve um lugar que uma vez que você me levou, que é um prédio na Marina, um projeto que você até fez parte ali, alguma parte do projeto, etc. Que foi uma história que eu achei das mais, mais loucas quando se fala de arquitetura e design. Que é alguém comprou o direito de construir em cima da penthouse do prédio que já existia. Pois é. Conta pra galera como que isso aconteceu aqui em Dubai, desse projeto que você fez parte. Então, na verdade, foi a empresa que eu trabalhava, Isso, né? a Que empresa eles que você já estavam com trabalhava. esse projeto em andamento. E o interessante é que o, o dono da Penthouse, ele comprou o direito de construir, né, em cima. Não o dono da Penthouse, ele é uma pessoa de fora, que ele foi lá. E eu não sei como ele conseguiu. Isso é um pouco... Não é comum, tá, gente? Se você tá comprando uma penthouse, fica tranquilo, ninguém vai construir em cima de você. Porque não é uma coisa No normal. prédio também proporcionava isso, né? Que era uma área Sim, técnica sim. anteriormente. Tinha uma área técnica em cima que não estavam utilizando para nada. O plano daquele prédio é que aquela área ia ser construída um restaurante. Ah, então tinha um plano de construir alguma coisa ali. Por isso que eles tinham aqui aquela estrutura, aquela coroa, que é aquele Cayenne Tower, Isso, pra quem não sabe, aquele prédio torto, que as pessoas falam torcido, né, em Dubai. que ele tinha uma coroa em cima e era para ser um restaurante, mas que não acabou não sendo. Então ele já tinha uma estrutura para isso. E aí o que aconteceu? Esse cliente descobriu e ele entrou em contato com as pessoas e ele foi lá e comprou o direito de construir uma penthouse. E ele construiu uma penthouse em cima das penthouses. É, que é uma coisa que não é muito comum, porque geralmente os prédios já são construídos com todas essas áreas ocupadas. Uhum. Mas aquele, por esse motivo, não estava pronto ainda. E ele comprou esse direito. E foi aí que ele construiu essa penthouse de 5 dormitórios, se eu não me engano, que foi o projeto, sala de TV, enfim, com vistas maravilhosas, né?
Enfim, vamos parar aqui. Então vai lá na parte boa, né, do projeto. Tá bom, vamos lá, vamos seguir. Agora me conta uma coisa. O que que você... como foi a sua transição de carreira aí? Você trabalhou por longos anos na Emirates, voando o mundo todo, conheceu diversas culturas e ainda assim escolheu estar em Dubai quando você saiu da companhia. Sim. Por quê? Ok. Vários motivos. Primeiro que, depois de muitos anos, Dubai acaba virando, né, your home away from home. Então, assim, você acaba construindo laços aqui familiares, né, cachorro, tudo mais, e amigos, e você acaba percebendo que, peraí, não é só o meu emprego que me mantém aqui. Só que aqui você precisa estar empregado para poder ficar. Uhum. Ou ter uma empresa. Então, assim, quando eu percebi, Ou né, comprar um que... imóvel. Ou comprar um imóvel. Quando eu percebi que né, a aviação não ia ser para sempre, eu já comecei a me preparar, comecei a estudar design de interiores, porque eu falei assim, é isso que eu quero fazer, alguma coisa criativa, uma coisa que me dá liberdade, Você assim, já gostava dessa já área? sempre, né, tanto que sempre tive, assim, essa paixão por arquitetura, sempre Quando a gente tive... conheceu, você falou, né? Que queria. Exatamente. Que se eu não fosse ter entrado para o caminho da aviação, teria sido no caminho da arquitetura. Então, assim, sempre tive esse calling, né? Essa passion. E aí eu comecei a me preparar, que eu percebi que a aviação não era para sempre, comecei a me preparar, comecei a, né, me organizar para estudar de novo. Fiz uns cursos, né, tipo, não vou falar nomes, mas cursos short courses, né? Esses cursos curtos, assim, de, tipo, preparação. Você aprende a fazer um mood board, você aprende a fazer isso, mexer num software aqui e ali. Só que eu percebi que aquilo ali não ia me preparar, né, pra uma profissão. E aí foi quando eu decidi fazer uma graduação de 5 anos e tudo mais. E aí, quando eu fui me preparando, quando aconteceu, né, tipo, da aviação ter aquele colapso de 2020, eu já estava mais ou menos preparado para seguir outro rumo. Foi quando Uhum. eu falei assim, não, eu vou ficar, né, tanto que a Emirates, né, tipo, decidiu desligar as pessoas por causa do Covid. Fui chamado de volta, aliás, depois de um ano, mas eu já estava em outra jornada. Estava muito bem. Muito bem não, né? Já sabia Já sabia pra onde você que queria eu ir. queria ir, né? É. Tipo, não é muito bem. Ai, não, em um ano, não, eu mudei minha vida. Não, não é assim também, né? Vamos ser Aquele papo de realistas. coach, né? Motivacional. Não, Você não, vai, não. faz, acontecer, Não, um não é ano. Você assim, não. Ah, espirrei e virei, não. Não é assim, não. Já estava indo por esse caminho. Então, foi aí que eu arrumei um emprego, né? Saí da Emirates, né? Casei e tudo mais, voltei, fiquei em Dubai. Arrumei um emprego e comecei a trabalhar para essa empresa que participou desse projeto aí da Cayantal, aliás. Comecei a trabalhar com eles. E aí, assim, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Não, mas, nossa, recomeçar uma carreira sei lá, com 30 anos, com 40 anos, com, sei lá, 50 anos. Meu, recomeçar nunca é tarde. Você pode não ia recomeçar com começar uma 20, com coisa 30, com tão... 40. Recomeçar é É saudável. legal, é Então, saudável. assim, nunca é tarde. O importante é recomeçar. Se você Exato. não recomeçar, não mudar a chave, o que acontece muito, na minha opinião, as pessoas estão ali com o pezinho no conforto, né? Estão com um Uhum. emprego que elas odeiam, mas que está pagando o salário delas, que mantém aquela casa confortável, aquele carro confortável, aquela vida confortável, e a pessoa não tem a coragem de desligar o conforto para começar uma coisa nova. Porque quando você vai começar coisa nova, você vai ter que abrir a mão do conforto. Você vai ter que sacrificar algumas coisas. Você vai ter que correr risco de novo. Aquele friozinho na barriga de novo, quando você estava começando a sua carreira. Vai ouvir críticas de monte. As pessoas Vai falar, vão te vão te chamar criticar. de louco, vão te chamar de... Porque você tá cutucando a ferida delas. Exatamente. Você tá incomodando com o fato que elas
O que elas não fazem, O que elas não que elas fazem. gostariam de fazer e não Elas fazem. reclamam. A reclamar é uma coisa maravilhosa, né? É tão fácil quando você reclama, mas você não fez nada pra mudar. Exatamente. Então, assim, você vai lá e você tá incomodando muita gente. Então, muita gente vai falar assim, vai apontar dedo, vai falar, você é louco, não, como você... E as pessoas falam isso, falando assim, que você tá fazendo uma coisa impossível. Mas, entre nós, cara, é tão fácil. Não é tão difícil assim. O importante é você tomar a decisão. O difícil é você mudar a chave. Que uma vez que você toma a decisão e você fala assim, eu vou fazer isso, e todo dia você passa 1 hora do seu dia fazendo alguma coisa para aquela direção, agora já vai fazer uma diferença. Imagina se você colocar todas as horas do seu dia para ir naquela direção, você ligar ali no 100% e falar assim, não, eu quero ir para lá. As coisas vão mudar. E Exato. você vai começar a se readaptar, aprender coisas novas, enfim, e aí você vai mudando. E aí você vai mudando, o seu pensamento vai mudando, a sua atitude vai mudar, o jeito que você vê o mundo vai mudar. Por mais que foi legal que eu fui para 90 países na época de quando eu era comissário da Emirates, mas hoje em dia, nos últimos 5 anos, agora que eu tô viajando, tô indo para cidades que eu já fui várias vezes e eu tô vendo essa cidade com uma maneira completamente diferente. Porque eu tô prestando atenção em coisas que eu nunca prestava atenção Você não antes. tinha tempo de prestar atenção, né? Não, Basicamente, é não tinha 24 tempo. horas, 48 24 horas, horas. mas também eu não prestava atenção em nada dessa maneira. Eu olhava o mundo de uma maneira diferente. Entendeu? Eu tava preocupado com outras coisas. E hoje em dia eu vejo de uma maneira diferente. Isso porque eu mudei a minha carreira. Então, assim, quando você muda de carreira, quando você muda de jornada, você muda né, de narrativa, você vai ver as coisas de uma maneira diferente. Isso é muito renovador, isso que me dá assim um gás com a mudança, entendeu? E agora, com essa carreira que agora eu abri uma empresa, né? A Black tem 3 anos agora, vai fazer. Então, assim, a minha intenção na Black é de trazer as pessoas para trabalhar comigo e quando eu ver que as pessoas estão engajadas no business, eu quero que elas virem sócias. Porque para mim, a Black, ela vai ter uma vida independente. Porque daqui a 10 anos, eu talvez vou entediar e vou querer fazer outra coisa. Eu vou ter que querer mudar o rumo. Não vou mudar de carreira completamente, mas talvez eu vou querer abrir uma loja de móveis. Entendeu? Ou talvez eu vou querer trabalhar com construção, vou fazer arquitetura. Não sei. Vou escrever outro capítulo da minha vida e vou deixar a Black com outras pessoas, crescendo ela depois que eu comecei, sabe? Tipo, essa é a Uhum. visão que eu tenho, Isso é uma parte né? de um recomeço. Também pode ser considerado um recomeço, né? Você está Sim, recomeçando uma coisa diferente, uma coisa completamente nova. exatamente, E você não exatamente. percebe assim que muitas das vezes as pessoas têm esse medo de recomeço por causa, talvez muitas das vezes medo do desconhecido, pode até ser que tenha medo também de críticas, etc, mas eu acho que às vezes é muito mais pelo o receio do não sei o que eu vou esperar, então eu vou ficar nessa zona de conforto porque aqui eu pelo menos sei o que está acontecendo. E até aconteceu recentemente, essa semana, com um colega meu de faculdade, longa data, me mandou um direct me perguntando, mas qual que é o segredo para o sucesso, etc. Como se o sucesso tivesse algum segredo, uma fórmula, mas não existe. Mas eu só respondi para ele, cara, para mim a vontade de fazer acontecer, ela sempre foi maior do que o medo de ficar no mesmo lugar. Então, eu nunca consegui me visualizava num ambiente que eu estaria lá por 10 anos, cara, isso me dava pânico, me dava medo. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Por mais que eu não Sim, sei se vai dar sim. certo, se eu não sei se vai acontecer, mas é o que você falou, né? É movimentar, é você escolher tomar a decisão para fazer algo. E assim, hoje com a Black, como é que você enxerga essas situações de você que você já vivenciou, né? De ter que tomar essa decisão, ou mesmo como você contextualiza isso, de repente, até na sua forma de ver o projeto. É interessante que eu vou, né, você falar, né, que o mudar incomoda, né, o zona de conforto é o que, né, nos desfere, e eu vou falar assim para conectar com uma coisa que acontece às vezes nos nossos projetos, com nossos clientes, que é engraçado, eles contratam um designer de interiores, né, para renovar a casa, né. Aí eu vou lá, eu olho o layout da casa atual e falo para a pessoa, ó, esse layout não está otimizado. Eu acredito que na sua sala, em vez de você colocar o sofá aqui,
a mesa aqui, tarará, você deveria colocar assim, assim, assim. Aí a pessoa, não, não, não. Eu gosto assim. Aí eu assim, não, espera aí. Você contratou a gente para melhorar a sua casa, o fluxo da sua casa, o jeito que você usa a sua casa. E você quer deixar da mesma maneira? E aí você percebe que a pessoa, né, tipo, nesses casos, aconteceu só 2 vezes, né, uma, que a pessoa realmente tem medo da mudança, né? O medo do novo, porque ela tá acostumada que todo domingo sentar naquele sofá, naquela posição e assistir o filme com a família dela naquela maneira. Que é uma coisa bonita, de você criar memórias, de você criar tradições dentro de casa. E ainda mais quando você tem filhos, eu acho que isso é muito importante para a criança ter aquelas tradições. Domingo a gente assiste filme, sexta a gente come pizza, enfim. É legal, eu acho saudável. Mas ao mesmo tempo, você tem que ensinar para eles que mudar também é saudável. E começa já dali. Porque assim como você não está querendo mudar, né? Você está ensinando isso para os seus filhos. Os seus filhos estão aprendendo que mudar não é bom. Que todo domingo tem que ter pizza. Tudo bem, pequenas tradições é saudável. Mas você não pode ser tão rígido assim que você vai deixar a sua criança com medo de mudança. Porque o mundo vai ensinar mudança para ela e ela não vai estar pronta para mudar. Então eu acredito que eu sempre falo para as pessoas, quando ela está com medo de mudança, eu falo assim, peraí, quantos anos você tem? Aí a pessoa fala. Aí eu vou lá e calculo quantos dias tem no ano, quantas horas tem no dia, e aí eu calculo mais ou menos quantas horas aquela pessoa tem para viver. E aí, geralmente, quando eu falo esse número para a pessoa, você viveu... Você faz isso com o cliente? Esse cálculo? Com o cliente só uma vez. Só uma vez eu tive que fazer. Foi bem assim, o meu último resort, assim, sabe? Porque nada tava dando certo. A gente tenta explicar de uma maneira, ser pontual, darará, mas dessa cliente especificamente que eu tô querendo dizer, eu tive que explicar para ela. Eu falei assim, a gente tem mais 8.000 dias. Você vai querer viver ele da mesma maneira que você viveu os primeiros 8.000? Isso muda a percepção que o cliente tem do seu projeto, não? Amanhã você vai ter 7.999 dias. Pensando aqui, eu acho que isso transforma completamente a forma como a pessoa assim, pensa do projeto. Né, TikTok. Vai querer ficar do mesmo jeito, assistir o mesmo filme, no mesmo lugar. Nem filme é da mesma maneira. Netflix já mudou. Exato. Não, então, assim, tudo. Né? Então, acho que se mudar incomoda, mudar é difícil, mas aprender a mudar, aprender a se adaptar é o essencial. Eu acho que é mais importante, porque construir tradições, né? Eu acho muito lindo, tradição é uma coisa maravilhosa. Eu acho demais quando a gente tem as tradições né, de gerações e gerações, que a avó, a receita da bisavó que passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para a filha. Eu acho isso maravilhoso e a gente tem que sempre dar muito valor a isso, muito valor. Mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar as tradições nos prender, que é aquela coisa, né? A definição da palavra tradição. Isso é tradição? Sabe qual é a definição da palavra tradição? Qual é a definição? Quer dizer, em inglês, eu não sei como traduzir em português. Fala aí em inglês. Peer pressure from dead people. Como que é pressão, peer pressure em português mesmo? Pressão dos amigos, da sociedade. Pressão... Sabe quando você vai lá e fala assim... É a expectativa das pessoas? Não. Como que é aquela que eu traduzo agora? Eu quero achar a palavra em português. Como que é quando você tá lá na escola, aí todo mundo vai falar assim, vamos todo mundo faltar na aula. Não, vamos, todo mundo falta na aula, você acaba faltando na aula. Uai, não sei, acordo coletivo. Maria vai com os outros. Nossa, é essa aí. Maria vai com os outros. Maria vai com as outras. Pressão coletiva, enfim. Quando, né, a tradição tem essa definição que é a pressão do coletivo dos que já foram. Então, assim, entendeu? Tipo, uma pessoa ali dos seus antepassados fazendo aquela pressão coletiva, que é peer pressure. E fica mais bonito em inglês. Peer pressure. Peer pressure é melhor que Maria vai com as outras. Peer pressure from dead people. Sounds much better.
É isso aí. Bom, pessoal, esse aqui foi o Caio contando aí a sua trajetória de Dubai, sua trajetória de quase 20 anos, a transformação que ele já vivenciou nessa cidade. E se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui o que você achou desse nosso bate-papo e até ao próximo episódio. Tchau!